Satnam. A grande característica do yoga terapia é resgatar um sentido na transmissão do yoga, um sentido que consiga abarcar uma orientação individual, que vai tratar das peculiaridades de cada indivíduo, das potencialidades, das necessidades prioritárias, e encaminhar até mesmo o diálogo, a reflexão, a partir de pontos, aspectos dos ensinamentos yogis que tem uma ressonância, uma repercussão mais imediata e mais profunda com aquele indivíduo, a partir do diagnóstico, a partir da identificação de necessidades específicas. E, obviamente, resgatando então esse sentido individual da transmissão do yoga, incorporado, integrado a um sentido mais coletivo, onde a pessoa está inserida num grupo, está inserida num contexto de práticas, né, onde ensinamentos gerais são transmitidos, conceitos amplos são transmitidos, e práticas, né, coletivas, né, são feitas. Então, a tradição milenar do yoga, né, ela sempre teve esses dois aspectos, essas duas situações de transmissão. Essa mais genérica, em grupo, com conceitos amplos e com práticas amplas, genéricas até, de certa medida, embora obviamente eficientes e transformadoras, mas atendendo necessidades gerais. E essa possibilidade de um intercâmbio, de uma interação pessoa a pessoa, onde a partir de um diagnóstico você tem orientações especiais que vão tratar daquele indivíduo. Essa é a grande característica do yoga terapia, na minha opinião, essa capacidade de resgatar o modelo ancestral da transmissão do yoga que vigorou por muitos milênios, séculos, milênios. Atualmente é mais comum um trabalho coletivo, às vezes excessivamente genérico, e, no entanto, essa necessidade de escuta individual é fundamental. Então, o objetivo do curso de Kundalini Yoga, olhando pela perspectiva de um instrutor, como um instrutor pode receber, que sentido faz para um instrutor de yoga, independente de qual yoga ele ensine, o yoga terapia, o curso de yoga terapia, ele vai instrumentalizar esse instrutor para que ele possa melhor atender as demandas individuais, aquilo que as pessoas te perguntam logo que terminam a aula, aquelas questões que estão movimentando internamente aquele indivíduo e sobre as quais ele gostaria de conversar, de escutar, de receber uma orientação. Cada vez mais essa demanda cresce, cada vez mais pessoas percebem a necessidade desse diálogo, dessa orientação individual, com toda a justiça. De fato, isso é muito importante, faz toda a diferença no caminho do yoga. O modo de encaminhar isso, chamado yoga terapia, durante muitos anos, para mim mesmo, a impressão, embora eu tenha feito curso de yoga terapia desde os anos 80, com diferentes professores, sempre a perspectiva era de atenuar sintomas, de tratar orientação de posturas para atender necessidades orgânicas, né? Com alguns benefícios, obviamente, emocionais, mentais, de tranquilização, de calma, etc. E sempre entendido como uma preparação para um yoga mais espiritual, mais profundo, mais efetivamente transformador. Essa maneira de olhar para o yoga terapia sempre me desinteressou, me pareceu incompleta. Por mais eficiente que seja, ela não atende à estrutura essencial do ser humano. No decorrer do tempo, com o próprio trabalho, com os atendimentos e com a necessidade de elaborar e de refletir a respeito do que seria yoga terapia, né, sendo um tanto convidado a refletir sobre isso, ficou muito claro, indo na etimologia das palavras, que terapia é uma palavra que vem do grego, que basicamente significa desrespeito a procedimentos para restabelecer a saúde. Muito bem, procedimentos para restabelecer a saúde. Em seguida a pergunta se torna, o que é saúde? Aí você vai no latim, até a expressão salvus,
né, que diz respeito a fazer com que todas as estruturas humanas, todas as dimensões da estrutura humana estejam ativas, harmonicamente respondendo aos estímulos, se mantendo um certo grau de harmonia. Agora, a origem da própria palavra salvos, indo mais ancestral, na raiz mais antiga do indo-europeu, significa sol, é uma expressão sol que significa ser completo, ser inteiro. A origem, portanto, da palavra saúde, né, o sentido fundamental da palavra saúde, que está relacionado à ideia também de salvos, de salvação, de salvar-se, diz respeito a ser completo. Salvação, por exemplo, mesmo na perspectiva bíblica, se fosse na etimologia, seria despertar o ser completo, um ser inteiro, um ser que está ciente da totalidade de si mesmo, ele naturalmente está salvo, ou seja, ele está num estado saudável, ele está numa dimensão sagrada. Portanto, sagrado e saudável são o mesmo significado. Não são expressões distintas, não são significados distintos. São coincidentes, são o mesmo sentido. Sagrado é aquele que vibra na totalidade de si, todas as instâncias, incluindo fundamentalmente a instância do divino, né? A consciência divina. É um ser, aquele que está vivendo a partir da consciência divina, é um ser sagrado, está consciente de ser sagrado. E é naturalmente saudável nessa perspectiva de ser inteiro. Muito bem, concordando então que saúde diz respeito a ser inteiro, nós vamos compreender então que a abrangência da palavra saúde está diretamente relacionada com qual é a concepção de ser humano que se tem, né? Se a concepção de ser humano for apenas de uma entidade, como uma máquina que responde a estímulos, como uma estrutura que responde a estímulos bioquímicos, como uma série de órgãos, né, que constituem o organismo, respondendo e se mantendo, se compreendêssemos assim o ser humano como apenas essa estrutura biológica, portanto, nós teríamos a noção de saúde relacionada a essa instância biológica. Considerando aspectos psicológicos, nós teríamos então a necessidade de ter um certo grau de harmonia, de respostas adequadas a partir de uma dinâmica emocional, de uma dinâmica mental, intelectual, fazendo parte do conceito de saúde, portanto, uma vida psicologicamente responsiva, né? Respondendo adequadamente, apropriadamente, gerando um sentimento de satisfação, etc. Nós estaríamos nos aproximando de um conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Um estado de equilíbrio, um estado saudável no plano biopsicossocial. Biopsicossocial. Portanto, aí considerando os relacionamentos interpessoais e a própria relação com a sociedade como um sintoma de saúde ou como uma ausência de saúde, dependendo de como se apresentar. A visão do yoga, aí nós temos o seguinte: qual é a visão do yoga sobre o ser humano? E só então nós vamos compreender o que é yoga terapia. Nós não estamos interessados em terapia como restabelecimento da saúde, mas compreendendo, e sendo isso então significando ser inteiro, mas tendo sobre o ser humano uma visão restrita, uma visão que vai até o plano intelectual, emocional, mental, relacional. O yoga tem uma compreensão bem mais ampla sobre o que é o ser humano. Na perspectiva do yoga, que está transmitida nos textos tradicionais do yoga, confirmada nas concepções orientais, indianas, como o Vedanta, o Tantra, o Samkhya, né? Considera-se que a instância essencial do humano é uma dimensão atemporal, infinita, incondicionada. Poderíamos chamar uma dimensão divina, porque originada nela mesma. Então, nós vamos dizer que o núcleo essencial da identidade humana é divina, é auto-originada, é plena de consciência, de sabedoria, de êxtase, de autossatisfação espontânea, sem causa, né? Ananda, Satchitananda, para dizer algumas das qualidades. Portanto, o humano, no seu núcleo fundamental de identidade, ele
é divino. Ele é uma alma, uma instância autoiluminada, né, de onde tudo vem, que está aí no humano. Portanto, o originário, ou seja, aquilo que é a fonte de tudo, está presente no originado, a estrutura humana. O humano é o originado, o divino é o originário. O originário nunca se descola do originado. Portanto, o divino é a instância última do humano. Sendo assim, e isso é um conceito a ser elaborado mais lentamente, dentro de um curso, dentro de uma reflexão, que vai levar em conta o que o grupo todo compreende sobre a identidade humana, mas no yoga, então, partindo dessa perspectiva, nós vamos entender que se o núcleo essencial do humano é o divino, é uma instância sagrada, é uma instância autoiluminada, é aquilo que popularmente chamamos de alma, né? Alma divina, alma suprema, né? Uma presença divina, né? Considerando que esse é um núcleo essencial da identidade humana, o que nós vamos deduzir sobre saúde? Sendo saúde a consciência de ser inteiro, ser completo, só será saudável aquele que está ciente de ser divino. Portanto, saudável, sagrado, é aquele que está ciente da totalidade de si mesmo. Aí está a palavra saúde na sua origem etimológica. Ser inteiro, ser completo. E, obviamente, incluindo a dimensão essencial do humano, que é essa dimensão originária, divina. Então, saudável é aquele que está ciente de ser divino. Yoga compreende o humano desse modo. Yoga terapia sendo o restabelecimento da saúde, ou seja, procedimentos, terapia, procedimentos para restabelecer a saúde, saúde sendo a consciência de ser inteiro. No yoga, a consciência de ser inteiro inclui necessariamente a identidade essencial, obviamente, portanto o sagrado. Então o humano está saudável quando está ciente de ser sagrado, de ser divino. Muito bem. Significa isso, então, que yoga terapia são procedimentos para o restabelecimento da consciência de ser divino, de ser sagrado, de ser atemporal, autoiluminado, incondicionado, livre, autenticamente livre, criativo, etc. Diferentes qualidades divinas. Aí a pergunta natural seria assim, bom, então ninguém é saudável nesse planeta Terra, né? Porque ou poucos ou raros, porque quem está ciente de ser divino nesse planeta? Essa é uma dedução natural e com a qual todos concordam, ou seja, o planeta Terra é um lugar de internação, dentro de uma visão cósmica, como um hospital Terra, onde são internados aqueles que não estão cientes do que são efetivamente, aqueles que não sabem quem são, aqueles que ignoram o que são, aqueles que não estão cientes do núcleo essencial da sua própria identidade. Portanto, aqueles que não estão cientes de serem divinos. Portanto, estão com a visão incompleta de si mesmos, já que não inclui um aspecto fundamental. E, portanto, não estão saudáveis. Então, a enfermidade básica do planeta Terra, no Hospital Terra, é a ignorância sobre si mesmo. É não se dar conta do que efetivamente é, enquanto uma consciência autoiluminada, pura, divina, invariável, etc. Criadora, etc, etc. Então a pergunta seria, mas qual a diferença então do yoga, já que o yoga propõe o despertar, o reconhecimento da consciência de ser atemporal, de ser divino, qual a diferença do yoga para o yoga terapia? Efetivamente, não há nenhuma diferença. É essencial em termos de propósito, em termos de possibilidade de realização. Não há, e nem poderia haver, porque ambos dizem respeito ao yoga, e yoga diz respeito a essa consciência atemporal e plena. O que há é que a peculiaridade que eu comecei a falar é que no yoga terapia, o encaminhamento desses procedimentos para restabelecer a consciência de ser inteiro, né, o encaminhamento dessas intervenções terapêuticas é individual. Você conversa individualmente, você faz um diagnóstico daquela pessoa, você orienta o processo de desconstrução da autoilusão, dos condicionamentos corporais, energéticos, psicológicos, que criam uma ampliação de percepção que permite esse olhar que
que reconhece a si mesmo, que reconhece, além de si mesmo, essa presença infinita, divina. Além do que pensava ser, reconhece essa presença infinita, divina. Portanto, o yoga terapia é um encaminhamento individual para atender peculiaridades individuais, necessidades específicas, diálogos, intervenções que atuam no plano muscular, energético, emocional, desbloqueiam e criam as condições de percepção através das meditações, de diferentes recursos terapêuticos que o yoga terapia inclui no processo, para tornar possível desconstruir a autoilusão que está disseminada no corpo físico em forma de tensões musculares crônicas, couraças, a autoilusão que está disseminada no plano prânico, na dimensão energética, como canais energéticos com uma baixa vitalidade, com pouca fluidez, liberdade de fluidez, intensidade de fluidez, da vitalidade nos diferentes meridianos e chakras, né? Essa autoilusão também está no padrão emocional reativo, defensivo, que tenta o tempo todo sustentar uma autoimagem bastante precária, porque é estruturada a partir das memórias, não incluindo a essência originária da identidade. E o plano mental intelectual, com suas crenças autorrestritivas, com toda uma série de padrões e condicionamentos mentais e intelectuais que também dificultam essa abertura para a consciência atemporal que já está sempre presente em cada um. Então, o trabalho de yoga terapia é desconstruir as amarras intelectuais, mentais, emocionais, prânicas e corporais. Existem os recursos para isso, existem recursos muito poderosos para trabalhar nessa direção, no plano das couraças, do desbloqueio energético e emocional, de práticas que renovam e ampliam o funcionamento das áreas da consciência, né? Promovem impulsos, né, fundamentais para uma renovação psicológica, para uma mudança de qualidade de vida emocional, mental, e ajuda a refazer o entendimento da vida, a ter um outro olhar sobre si mesmo, né? Colocar em dúvida, inclusive, naturalmente, algumas convicções arraigadas sobre as suas próprias possibilidades, reconhecer as possibilidades infinitas inerentes a cada um. Então, o trabalho prático do yoga terapia individual tem uma possibilidade de acelerar o processo de desenvolvimento que o yoga, mesmo o Kundalini Yoga, com suas orientações individuais, de crias, etc., melhora o andamento do processo de transformação através do próprio Kundalini Yoga, melhora tremendamente, avança, impulsiona, desconstrói barreiras que estavam atrapalhando o processo, na medida em que se faz um atendimento individual, usando técnicas especiais para promover uma espécie aí de desamarrar o barco do cais para poder ir para o alto mar. E tirar aquelas coisas que estão enroscadas aí no seu sistema psíquico, energético, corporal, para que você possa fluir a partir dos impulsos que os crias de Kundalini fazem, com as meditações de Kundalini fazem, que os Shabdas, que são ensinados também, fazem, e você poder retirar aquelas variáveis individuais, aquele histórico pessoal armazenado nessas estruturas, né? Essa estrutura corporal, prânica e psíquica. E uma vez que você vai dissolvendo essas amarras que estavam aí impregnando, e vai liberando, vai ficando mais leve, e todo o trabalho do yoga avança tremendamente em direção a essa abertura para o sagrado, para o infinito, que caracteriza fundamentalmente o sentido de ser sagrado, o sentido de ser saudável, que é estar ciente de todas as instâncias de si mesmo. Então, que tenham um ótimo percurso e que possam aproveitar todos os ensinamentos e aplicar diretamente em si mesmo e compartilhar com todos, porque, de fato, essa época, esses recursos nessa época são absolutamente indispensáveis até, para promover uma liberação
mais rápida e fazer com que o humano possa, o quanto antes, reconhecer que dentro de si mesmo existe essa dimensão, que é a sua identidade fundamental, e a partir da qual ele pode viver em paz, em harmonia, criativamente, autenticamente nesse mundo.